Nós que às vezes mudamos, diminuímos um pouco a nossa fé, mas o nosso Deus continua o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Eu queria falar sobre os anjos. Uma matéria que na teologia é denominada angelologia ou angeologia, que nada mais é do que a matéria que estuda e fala acerca dos anjos. Nós bem sabemos que os anjos, eles foram criados por Deus. É nisso que nós cremos. Nós sempre escolhemos ficar com o que a Bíblia diz. Por mais que existe várias linhas, várias formas de crer acerca de várias coisas, nós, cristãos, preferimos ficar com o que a Bíblia diz. Então nós cremos que os anjos, eles são de uma ordem sobrenatural, são seres celestiais criados por Deus. E o texto que eu queria ler com os irmãos está em Salmo 148, o verso 1 e o verso 5, que diz assim: Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os anjos, louvem-no todos os exércitos celestiais. E o verso 5 diz: Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Então o salmista está falando dos anjos, que através de uma ordem de Deus, eles foram criados. Então esses seres celestiais, eles existem antes da fundação do mundo. Eles foram criados por Deus. Eles são seres espirituais, como Hebreus, no capítulo de número 1, versículo 14, diz: Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos, eles são seres de ordem sobrenatural, celestes, criados por Deus antes da fundação do mundo e estão a nosso serviço. Então, eles andam debaixo da autoridade de Deus, mas eles estão ao nosso serviço. Então, o termo anjo nada mais é do que mensageiro. Então, nas línguas originais, no hebraico, no grego, esse termo é usado para designar tanto seres celestiais como seres terrestres, ou como nós, os homens, humanos. Então, há referências que diz anjos relacionada a mensageiros, que também pode estar direcionada a seres terrestres ou a seres humanos. E também para designar os anjos maus, que nós vamos chegar lá. Se Deus quiser, eu vou conseguir chegar lá nos anjos maus. Eles são seres espirituais organizados por milícias. Tá? Então, os anjos, eles têm uma organização e eles são organizados por milícias e eles povoam o céu. Né? Hoje, atualmente, nos dias que nós estamos vivendo, os únicos seres que habitam o céu são os anjos e a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lucas 2:3 diz: E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo. Então os anjos, eles estão hoje no céu, servindo ao Senhor e adorando o nome do Senhor. E futuramente estaremos todos juntos. Quando o Senhor arrebatar a igreja, nós estaremos também nos céus, vivendo com Jesus para toda a eternidade. Os anjos, eles não são meras figuras, ou contos, ou metáforas. Os anjos são seres reais, seres verdadeiros. Tá? Eles existem e eles habitam os céus. Jesus, lá em Mateus 18:10, ele diz: Os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus.
Então Jesus, ele estava falando de algo que ele viu, de algo que ele presenciou, de algo que ele vivenciou. Então, de todas as criaturas, os anjos e os homens possuem uma natureza racional e espiritual que tornam, eles são superiores a nós. Eles são superiores às demais criaturas racionais. Então, de todos os seres criados por Deus, somente os homens e os anjos são criaturas racionais. Os outros são criaturas irracionais que nós conhecemos, que são os animais, assim como todas as suas espécies. Então, os anjos, eles são eternos. Eles existem antes da criação do mundo, Deus já os havia criado. A função dos anjos está sob o comando de Deus. Eles podem ser enviados para qualquer que seja a necessidade que Deus entenda que é necessária a intervenção de um anjo. E eles estão a serviço nosso, da igreja. Então, sempre que Deus achar necessário, eles serão enviados para executar alguma tarefa enviada por Deus. Quanto ao nome dos anjos, no Antigo Testamento, os anjos eram chamados de santos. Lá em Deuteronômio 33, 2, diz assim, resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Então, a Bíblia, ela precisa ser entendida no seu texto e no seu contexto, para que não haja confusão. Nós nunca deveremos trabalhar com versículos isolados na Bíblia, porque senão nós ficaremos confundidos. Tá? Então, dependendo do que o texto está tratando, nós podemos dizer que santos somos nós, os escolhidos de Deus, e nós podemos entender também que santos são os anjos, os santos anjos do Senhor. Assim como também na Bíblia, a palavra coração e mente, às vezes elas se confundem. Então nós precisamos trabalhar todo o conteúdo que está sendo explicado, ler os textos que vêm antes do versículo, ler os textos que vêm depois do versículo, para que nós venhamos conseguir ter uma compreensão exata do que aquele texto está querendo dizer. Porque a nossa mente e o nosso coração, às vezes, eles têm a mesma descrição na Bíblia. Então, esses seres, eles sendo espirituais, eles podem ser bons ou podem ser maus, que é o caso dos anjos caídos, dos anjos que se rebelaram contra Deus. Então, os anjos no Antigo Testamento, muitas vezes, eles eram identificados como o próprio Deus. Então, como não havia ainda um entendimento sobre os anjos, como não há hoje também, parece que as pessoas evitam um pouco estudar ou abordar o tema anjos por medo de adorá-los, ou por medo de alguma maneira, confundir esses seres espirituais. Mas são seres bastante relevantes e são necessários que nós venhamos entender acerca deles. Então Deus, por ele se manifestar muitas vezes de forma angelical, no Antigo Testamento você vai ver Deus se manifestando, você vai ver os próprios anjos, o próprio Jesus se manifestando em forma de anjo. Então, como eu disse para os irmãos, depende muito do contexto que está sendo trabalhado para que você entenda qual foi a manifestação. Uma coisa é certa, nenhum anjo deve ser adorado ou irá aceitar a adoração. Então, todas as vezes que você vê na Bíblia alguma aparição sobrenatural e essa aparição sendo adorada, ela não é anjo. Ou ela é Deus, ou ela é Jesus. E os patriarcas, os nossos pais na fé, eles conseguiam identificar esses seres espirituais quando eles apareciam. Então você vai ver no Antigo Testamento anjos sendo adorados, pessoas se prostrando perante os anjos, e você vai ver quando uma aparição dessa vinha e que alguém ia adorar e ele dizia, não me adore, porque eu não sou digno de ser adorado. Então nós precisamos entender todo o contexto
para nós não nos confundirmos, pois muitas das vezes eles eram identificados como o próprio Deus, porque Deus se manifestava em forma angelical. E muitas das vezes Deus se manifestava se distinguindo dos anjos. Porque Deus falava com os anjos, né? Então Deus, ao falar com os anjos, a gente consegue ter um entendimento de que ali não era Deus, não era o anjo, sim Deus. Porque o Senhor Deus fala, e os anjos falam com Deus. Então você vê o diálogo de Deus para com os anjos e você vê diálogo dos anjos para com Deus. Isso é no Antigo Testamento, tá? Então, com relação ao nome dos anjos, é isso que nós temos, né? No Antigo Testamento eles eram chamados de santos, eram tidos como santos, né? E eles apareciam às vezes como o próprio Jesus e às vezes como o próprio Deus, tá? Quanto à natureza dos anjos, os anjos são criaturas espirituais com poderes extraordinários. Tá? Os anjos eles não são como a Trindade, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles não são oniscientes, não são onipotentes e não são onipresentes. O que quer dizer isso? Deus, o Espírito Santo e Jesus, eles podem estar em todo lugar ao mesmo tempo. Eles têm todo o poder nos céus e na terra, qualquer tipo de poder que vocês imaginar. O poder de Deus, do Espírito Santo e de Jesus está acima desses poderes. E eles têm ciência de todas as coisas. O Espírito Santo, a Trindade, melhor dizendo, eles têm o conhecimento de todas as coisas, do presente, do passado e do futuro. Então Deus, ele sabe o fim de todas as coisas. E os anjos não. Os anjos não têm esse conhecimento, tá? Então eles são limitados. Então eles são poderosos, extraordinários, mas eles não são dotados da mesma característica espiritual que Deus. Sim, Pedro? São. Nós vamos falar disso ainda mais para frente, mas os anjos eles são indestrutíveis, assim como o nosso espírito, a nossa alma, tá? A alma do homem, ela não pode ser destruída. Por isso que os demônios existem. Porque senão Deus teria destruído eles. Então os anjos, eles são imortais. Melhor dizendo, né? Para nossa melhor compreensão, tá? Salmo 103, 20 diz assim: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder. Tá? Então eles são magníficos em poder. A palavra de Deus diz que os demônios, os anjos caídos, eles podem se transformar em anjos de luz para confundir as pessoas. Eles podem fazer cair fogo do céu, podem curar pessoas, podem operar milagres, prodígios e maravilhas, tá? No intuito de enganar as pessoas. Os anjos espirituais, os anjos de Deus, que hoje habitam os céus, eles podem fazer isso? Podem, desde que Deus os autorize, tá? Então, quem tem autoridade, a quem é delegada a autoridade, a quem nós podemos rogar algo, é a Deus, tá? Se você pede algo a Deus e Deus achar necessário para atender a sua necessidade, enviar um anjo, ele o faz. Mas nós não temos autoridade de orar para anjo. Isso não é bíblico. Nós não podemos consultar anjos, porque os anjos são como nós. São seres criados, são criaturas. Eles estão um pouco acima de nós por causa da sua imortalidade. Tá? Os anjos até desejaram evangelizar o mundo. E Deus achou por bem dar essa tarefa para nós. Porque imagina, eu falando comigo mesmo, homem falando com homem, traria uma melhor compreensão, né? Talvez os anjos não teriam essa capacidade de lidar com o ser humano igual nós temos. Tá? Então, por esse motivo que não foi dado a eles essa tarefa. Então, os anjos, eles são magníficos em poder. Eles estão acima de nós, os seres humanos. 2 Pedro 2,11. Diz assim, ó: enquanto os anjos sendo maiores em força e poder. Tá? Então os anjos eles têm muito mais poder e muito mais força, eles estão num nível espiritual muito mais elevado do que nós. Por que isso?
Porque eles não estão contaminados pelo pecado. Eles são seres celestiais, vivem no céu com Deus e não foram contaminados pelo pecado como nós fomos, tá? Então, eles têm um status superior ao dos homens, além de mais conhecimento. Todavia, não são limitados, pois são criaturas e eles não conhecem os planos de Deus. Os planos eternos de Deus não são conhecidos pelos anjos, tá? Os anjos não sabem dos propósitos de Deus, o que Deus está reservando para o futuro, os anjos não sabem. Zacarias 1:2 está escrito assim, ó: então os anjos do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivesse irado estes 70 anos? Os anjos estão perguntando para Deus algo futuro. Se eles tivessem conhecimento do futuro, eles não estariam perguntando ao Senhor. Ele diz: então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e de Israel? Então os anjos, eles não têm conhecimento do futuro, tá? Eles não são oniscientes, eles recusam a adoração. Antes, nós devemos adorar a Deus e a Cristo. Os anjos são seres espirituais e invisíveis aos nossos olhos, tá? Por mais que eles sejam espirituais, por mais que eles sejam lindos, belos e poderosos, eles não são dignos de adoração, tá? Existe uma parte da igreja cristã na Europa e por parte dos Estados Unidos que adoram anjos. Eles cultuam os anjos. Tem até imagens de anjo dentro das igrejas. Alguns estudiosos chegaram a esse entendimento, mas isso é uma doutrina antibíblica, tá? Então eles são seres invisíveis aos nossos olhos. Nós podemos ver anjos? Podemos, se tiver algum propósito da parte de Deus nisso, tá? Então, os anjos, eles podem se materializar, se for o caso. Eles podem se materializar em forma de homem, na nossa forma humana, ou em forma de anjo mesmo, tá? Isso tudo se estiver dentro do propósito de Deus. Deus não vai sair expondo os anjos de qualquer maneira, de qualquer forma, para agradar A ou B, tá? Eles não possuem corpo físico ou material, porém são apresentados como seres pessoais e imortais, vontade de Deus. As aparições em forma humana são aparências assumidas ocasionalmente em forma angelofânica, ou seja, anjos. Quando um anjo aparece, a gente diz que ele apareceu em forma angelofânica, tá? Ou seja, ele pode se aparecer em forma de homem ou pode aparecer em forma de anjo, tá? Tudo depende do propósito. Eu dentro das experiências que eu tenho com Deus, eu tenho certeza que eu já vi anjo. Não uma só vez, mas várias, tá? Em alguns episódios que aconteceu comigo, que eu tenho certeza que não foi um homem que me ajudou nas situações que eu estava passando, mas sim um anjo, tá? Eu lembro um episódio que eu estava levando os meninos para a escola. Eu sempre eu vim do serviço para casa, enquanto eu estava chegando em casa, a luz da reserva acendeu. E eu falei, vou deixar para abastecer amanhã cedo, quando eu for levar os meninos para a escola. E de manhã, quando eu estava indo para a escola, eu estava quase chegando no posto de gasolina e minha gasolina acabou. Estava caindo aquela chuva que Deus manda.
Imagina uma chuva que você não consegue enxergar nem um palmo na frente do seu nariz. Eu estava com meus três filhos dentro do carro, Luiz, o Lucas e o Luan. Os três estudavam de manhã, então eu deixava cada um numa escola dentro do meu trajeto. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? No meio da tempestade, chuva, alguém bateu no meu vidro. Eu abri a porta, ele falou, você está passando alguma dificuldade? Eu falei, minha gasolina acabou. Ele falou assim, eu vou ali buscar gasolina para você, pode aguardar aí que eu vou ali e volto. E foi. Ele parou o carro atrás do meu, bateu na minha porta e foi. Eu falei, meu Deus do céu, que homem é esse? Um senhor moreno, barbudo, um moreno bem assim, moreno mesmo, mais moreno que eu, barbudo, e eu falei assim, eu não tenho galão, eu tinha um galão, mas ele está furado. Ele falou, não preocupa não, eu tenho. E ele foi, e eu fiquei dentro do carro. Falei, meu Deus, o que é isso? Passou uns 5 minutos, ele voltou, bateu de novo na porta do meu carro. Eu falei com ele, muito obrigado, eu vou te dar o dinheiro. Ele falou, não preocupa não, eu vou colocar gasolina para você. Ele foi lá, abriu, ele pegou a chave comigo, abriu meu tanque, pegou um funil no carro dele, colocou a gasolina no meu carro, eu fui pagar ele não quis receber, entrou no carro e foi embora. Nunca mais eu vi esse homem, nunca mais eu vi esse carro. Então, eu acredito que foi uma intervenção divina para me abençoar naquele momento. Tá? Então, foi algo assim sobrenatural, algo igual eu nunca tinha presenciado na minha vida. Eu moro no meu bairro, irmãos, desde quando eu nasci, eu tenho 44 anos. Eu nunca morei em outro lugar, eu conheço todos os moradores daquele bairro, praticamente, né? Uns 85% eu acredito que eu conheço. Eu nunca vi esse moço na minha vida, nunca vi. Caso você estiver me ouvindo, me procura. Porque se você não for um anjo, eu creio que seja, porque da forma que as coisas aconteceram, ele apareceu assim de uma forma muito instantânea. Eu fui falando, Senhor, e agora o que eu vou fazer? Alguém bateu no vidro do meu carro. E assim procedeu. E ele comprou a gasolina, colocou a gasolina e entrou no carro dele e foi embora. Então, até hoje eu fico sem entender o que aconteceu. Então, existem grandes multidões de anjos no céu, né, com relação à natureza, mas somente 2 anjos recebem nome, que é Gabriel e Miguel. Tá? Não existe outro nome de anjo na Bíblia. Então, qualquer outro nome que você ouvir de anjo não é bíblico. Tá? Então, só Gabriel e Miguel que tem nomes na Bíblia. Tá? E assim como demônio também. Não tem nome de demônio na Bíblia. Tá? Todos os nomes que aparecem de demônios são invenções humanas, né? Que a pessoa acha que aquele demônio trabalha para destruir a família dessa forma e dá o nome para o demônio. Tá? Então a gente encontra diabo, Satanás e Lúcifer, que praticamente é a mesma pessoa. Então a gente vai ver a besta, vai ver o falso profeta e outros nomes relacionados a Satanás. Mas pombagira, tranca-rua, Zé Pilintra, enxucaveira, isso aí eu nunca vi na Bíblia. Se os irmãos viram, me mostre, por favor, porque isso tudo aí é invenção. Tá? Assim como os anjos. Então, os únicos nomes de anjo que tem na Bíblia é Gabriel e Miguel. Então, os únicos que são identificados por nome. Os anjos não estão sujeitos à morte e jamais deixarão de existir. E eles também não se reproduzem. Tá? Os anjos são assexuados. Eles não têm sexo. Não existe anjo ou anja. É anjo e pronto, acabou. Tá? Então, Deus criou os anjos. Não existe anja, não existe anjo criança, não existe anjo com nome, anjo idoso, não. Tá? Igual coloca anjinho, esse anjo aí, o Cupido, né, que flecha as pessoas para ficar apaixonada. Isso é invencionice das culturas, né, romana, grega e por aí vai. Tá? Não vou entrar nesse detalhe aí não, porque o tempo ele é meu inimigo número 1. Quanto aos ofícios dos anjos, eles são obedientes a Deus, são magníficos em poder, e as suas ordens é obedecer a voz e a palavra de Deus. Tá? Então, lá no Salmo 103, 20, diz assim, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Eles louvam e glorificam a Deus, tanto no céu como na terra, assim como aconteceu na ocasião do nascimento de Jesus. Os irmãos lembram que um coral de anjos apareceu e começaram a adorar o nome do Senhor, começaram a cantar, começaram a louvar, né? Eles intermediam
Eles intermediaram a entrega da lei de Moisés no Monte Sinai. Estão presentes nos cultos, tá? Vamos ver que eu tenho uma referência aqui, ó, onde fala que eles são presentes nos cultos. Mas eles estão presentes, os anjos estão presentes em vários lugares, tá? Mas eles não fazem nada sem a autorização de Deus, tá bom? Deixa eu só achar a referência aqui para me ler para os irmãos. 1 Coríntios 11:10. Portanto, a mulher deve ter sobre a sua cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Tá? Então aqui é anjo mesmo. Porque os anjos, eles se manifestam entre nós, mas eles só fazem o que Deus lhe ordenar. Tá? Eles executam a obra de Deus, tanto no julgamento dos inimigos do povo de Deus, como também dos crentes, quando estes desobedecem a Deus. Tá? Então, Deus, ele tem os anjos a seus serviços para fazer tanto cumprir a lei de Deus, tanto para o bem quanto para o mal. Como eu disse, eles estão sob a autoridade de Deus. Qualquer ordem que Deus der, os anjos estarão executando essas ordens. Tá? Então, os anjos eles são mensageiros celestiais, assistiram os apóstolos Pedro e Paulo, o próprio Senhor Jesus. Eles assistiram, se você ver nas Escrituras, você vai ver os anjos tanto apoiando, quanto ajudando, quanto orientando os apóstolos Pedro, Paulo e o próprio Jesus, tá? Eu tenho aqui referências, mas infelizmente o tempo não me permite ler todas. Dentro desse assunto, irmãos, eu tenho, só para os irmãos terem uma ideia, 90 referências bíblicas. Tá? Para a gente ter, porque tudo que eu falo, tudo que a gente fala, todo estudo que a gente dá, você tem que ter base bíblica. Você não pode tirar coisa da sua cabeça e sair falando, tá? Esse estudo aqui, exclusivamente, eu tirei ele do Manual de Regra e Fé das Assembleias de Deus. Então, eu posso falar aqui com toda segurança que eu não vou correr risco de falar bobagem. Foram eles que anunciaram às mulheres a ressurreição de Jesus. Lembra? Que o anjo apareceu para Maria e disse, salve, agraciada. Né? Então, os anjos, eles aparecem para as pessoas, igual eu falei para vocês, dentro de um propósito. Tá? Agora, se ele vai aparecer todo glorificado, ou se ele vai aparecer em forma de homem, aí depende muito do propósito que Deus tem naquilo que está acontecendo. Tá? Estiveram presentes na ascensão de Jesus, eles estão associados à vinda de Cristo, pois eles acompanharão o Senhor Jesus na sua volta. Então, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele vai estar com o seu exército de anjos. Tá? Então, o Senhor vai aparecer no céu e rodeado pelos seus anjos. Tá? Então, nós poderemos vê-lo da forma que eles verdadeiramente são. Tá? O olho humano poderá ver esse momento da segunda volta do Senhor. Tá? Sim? Não, isso com certeza, né? Os anjos, nem assim, eu vou dizer isso para vocês assim, é mais uma especulação, tá? Mas nem todos os anjos têm asa, de acordo com o entendimento que a gente tem da Bíblia, tá? Os únicos anjos que têm asa que a Bíblia diz é os serafins. Quando lá na visão de Isaías, ele viu os serafins cobrindo o rosto, os pés e tal, tá? Então os anjos, eles acompanharão o Senhor Jesus Cristo na sua volta, que enviará os seus anjos para separar o joio do trigo e para juntar os escolhidos no fim dos tempos. Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Tá? Então, para os irmãos ver que os anjos eles têm muita função no que diz respeito ao que Deus quer fazer. E principalmente com relação ao arrebatamento. Tá? Aí é que eles vão ser acionados por Deus mesmo. Tá? Então tem muita coisa que os anjos fazem? Tem, mas nós não temos ciência.
Nossos olhos não conseguem ver, tá? Porque nós somos limitados, porque nós estamos presos dentro desse corpo. Nós somos seres espirituais, tá? Só que o que acontece? Para nós termos acesso a esse mundo material, nós precisávamos de um corpo material. Então, aqui dentro dessa casca é que está eu, o Wilson verdadeiro. A minha alma e meu espírito, que está aqui dentro, que eu preciso desse corpo para mim poder acessar a matéria, tá? Espírito não tem acesso à matéria. Olha lá, o diabo bateu a porta, o diabo derrubou. Pode ser? Pode, só se for pelo poder dele. Mas de tocar, não. Por que Satanás usa as pessoas? Porque ele não tem um corpo físico. Então nós vivemos no mundo material. E para o diabo acessar o mundo material, ele precisa dos homens. Então ele usa os homens para fazer as maldades que ele quer fazer. Pessoas até possessas de demônio. Então por isso que o diabo precisa de um corpo para ele acessar a matéria, tá? Então, espírito não acessa a matéria. Não tem como o espírito pegar em alguma coisa. Para isso ele precisa de um corpo, tá? Então Deus vai usar e muito seus anjos para executar as tarefas no dia do arrebatamento. E como Pedro diz com relação aos anjos, Pedro, eles podem se manifestar da forma que for necessário, tá? Então, um anjo na sua forma original, com certeza, ele não deve ser pequeno e nem ter uma aparência, digamos assim, que nós, no corpo que nós estamos hoje, consiga vê-los. É mais ou menos comparando a você olhar para o sol. Já chegou a olhar para o sol no meio-dia? Não consegue. Então, eu creio que um anjo, na sua forma original, ele deve se assemelhar por causa da sua glória. Nós não temos acesso à glória de Deus, por causa dos nossos pecados, tá? Lembra de Moisés, quando queria ver Deus, que Deus mandou ele se esconder? Pois é, porque ninguém consegue ver a glória de Deus. Não nesse corpo que nós estamos. Por isso que nós seremos transformados. Deus vai nos dar um novo corpo para que nós possamos acessar o mundo espiritual. Porque com esse corpo não é possível. Esse corpo ele é corruptível. Esse corpo ele é corrompido, tá? Essa matéria não suporta a glória de Deus. Essa matéria não suporta a presença de Deus. Então, por isso que todos os homens, de Adão até nós, serão ressuscitados e serão transformados. Seja os bons ou seja os ruins. Porque a matéria também não acessa o inferno. Tá? O inferno é um lugar espiritual. E o céu é um lugar espiritual. Então, essa matéria nossa, ela não consegue suportar a glória de Deus e ela não consegue suportar o que o inferno tem preparado para aqueles que para lá vão. Então, todos serão transformados. E depois haverá o julgamento para o bem ou para o mal. Tá? O anjo da guarda. Quem já ouviu falar de anjo da guarda? Vocês acreditam que vocês têm um anjo da guarda? Tá. Os anjos estão a nosso serviço, tá? Como já disse, isso é bíblico. Mas não existe anjo particular. Ninguém tem um anjo específico para ficar cuidando deles, não. Tá? O meu anjo da guarda não bateu com o seu. Tem esse negócio aí que eles falam, né? Meu anjo não bateu com o dele e por aí vai. Não existe isso, tá? Isso é lenda. A gente acredita sim que Deus envia os anjos para nos proteger, tá? Mas os anjos não ficam aqui vigiando ninguém, não. A ideia... Sim? Mas isso é uma reza, né? É uma oração que se você faz, você está fazendo para o anjo. É para o anjo, Santo anjo protetor seria o anjo. Não, é o anjo do Senhor. Mas os anjos, eles não podem ser adorados. Eles não podem ser acessados diretamente por nós. Oi? Sim, é uma adoração. Tá? Qualquer tipo de oração direcionada ao anjo é idolatria. É antibíblico. Nós não podemos ter acesso aos anjos.
Falar, anjo Miguel, me ajuda. Anjo Gabriel, não posso. Então, quando eu digo santo anjo, eu estou dizendo para o anjo. Tá? Então, o único que é digno de ser adorado é Jesus. Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você expõe a sua necessidade para Deus e dentro daquilo que Deus achar necessário, se Ele achar necessário, Ele envia um anjo. Ele envia um anjo. Tá? Eu não posso acessar o anjo diretamente. Falar, anjo, Miguel, me ajuda. Eu posso dizer sim, se eu estiver talvez num momento de aflição, porque eu sei que Miguel é um anjo guerreiro, eu posso dizer, Senhor, envia Miguel para me socorrer, Senhor. Estou tão aflito e tal. Isso eu posso até arriscar fazer, porque eu sei que existe o anjo Miguel e que ele é um anjo guerreiro. Tá? Mas eu não posso falar diretamente com Miguel. Posso dizer, Senhor, envia um anjo. Isso eu posso dizer. Agora, se Deus vai enviar ou não, cabe a ele, tá? Então, a ideia de que todas as pessoas possuem um anjo da guarda designado para acompanhá-lo durante toda a sua vida não tem sustentação bíblica. Então, essa ideia ela foi disseminada por causa dessas culturas aí que nós vimos, romana e por aí vai, tá? Então, não existe essa ideia na Bíblia. Tá? Nós não temos base bíblica para defender de que todas as pessoas possuem um anjo da guarda designado para acompanhá-lo durante toda a sua vida. Isso não, tá? Imagina se Deus tivesse que colocar um anjo lá de cada pessoa, né? Então, tem o anjo? Não sei, não posso falar. Onde a Bíblia me cala, o que eu tenho que fazer? Calar também. Eu não posso especular a Bíblia nesse sentido. Então, onde a Bíblia calou, eu me calo também. Onde a Bíblia diz, eu digo. Se a Bíblia não diz, eu me calo, tá? Então, Deuteronômio 33, se eu não me engano, diz que todas as coisas reveladas Deus revelou e as coisas encobertas Deus guardou para ele. Tá? Então, se Deus guardou para ele, quem sou eu para escafunchar onde eu não tenho direito? Tá? Então, nós não temos base bíblica para dizer que todas as pessoas têm um anjo particular. Tá? Tal pensamento vem da tradição judaica antiga. E não é somente isso. Segundo essa tradição, o suposto anjo da guarda assume a semelhança da pessoa que a acompanha. Tá? Então, dentro da tradição judaica, existe esse entendimento de que cada pessoa tem um anjo particular e que ainda, além de ser particular, ela ainda assume a forma dessa pessoa. Por que eles diziam isso? Lembra daquele episódio lá em Atos 2,15? Os discípulos, a menina Rod conheceu a voz de Pedro e os discípulos, no entanto, interpretaram como o seu anjo. Outra passagem bíblica que também parece fundamentar a ideia do anjo da guarda é: vede, está lá em Mateus 18:10. Não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Então aqui nós temos a informação de que os anjos que estão na presença de Deus, adorando e louvando a Deus. Tá? Quando diz os seus anjos no céu, não é o anjo da pessoa, é os anjos de Deus. Tá? Então, os anjos de Deus no céu, sim, eles nos protegem. Tá? A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam em volta daqueles que os temem e os livra e os guarda de todo mal. Disso nós não temos dúvida, não. Agora, de que forma que isso acontece, eu não posso especular. Tá? Dizer que onde eu vou tem um anjo comigo. Amém. Você tem fé para isso? Amém. Mas nós não temos base bíblica para defender essa ideia. Tá? Quanto à organização dos anjos. Então, os anjos são organizados de forma hierárquica, através de graduações que revelam níveis de autoridade. Essas graduações são percebidas pelo tipo de atividade que os anjos exercem no universo e na presença de Deus. Nós temos os arcanjos, que são os maiorais dos anjos, como o prefixo arque, que sugere, né? Então, arque, de arcanjo, que são o nível mais alto de anjos. Então, eles funcionam de forma hierárquica, tá? Existem, sim, anjos uns mais poderosos que os outros, e têm funções distintas, tá? Dentro do propósito de Deus. Então, eles são organizados de forma hierárquicas. Isso indica um ser angelical que exerce um papel de maioral, de príncipe, como um primeiro-ministro em governos terrenos. Então, comparando os anjos, esse arcanjo, ele é como se fosse um ministro, tá? Trazendo aqui para nós. Miguel é um deles, guardião do povo de Israel. Então, Miguel, ele era um arcanjo, tá?
o arcanjo Miguel, que guardava o povo de Israel. A declaração bíblica diz: eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, está em Daniel 10, 13, mostra que existe uma ordem de arcanjos. Os querubins fazem parte de uma ordem angelical, que no livro do profeta Ezequiel, eles aparecem como criaturas simbólicas, na aparência como características humanas e como aparência de animais. Tá? O termo querubim, na Bíblia hebraica, vem de um termo que quer dizer bendizer, louvar ou adorar. Então nós entendemos que os querubins, eles exercem o papel da adoração. Tá? São os anjos que ficam no papel da adoração no céu. Eles aparecem pela primeira vez na Bíblia como guardiões do jardim do Éden. Então os querubins, além de ter o papel de adorar, eles também exercem o papel de guardas. Tá? Lá em Gênesis está escrito que assim que Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, Deus colocou 2 querubins para vigiar a entrada do jardim, tá? Para que ela não fosse mais encontrada. Os serafins são outra ordem elevada de anjos, parecida com os querubins. O termo serafim significa flamejante, ardente, brilhante, refulgente. Eles estão diretamente ligados ao serviço da adoração e louvor a Deus. Esse era o Lúcifer, dessa classe. Tá? O Lúcifer, ele era um serafim. Era uma das ordens elevadas de anjo, parecida com os querubins, mas os serafins, eles eram seres flamejantes. Tá? Eram seres que, por onde eles andavam, eles expeliam brasas de fogo. Tá? Fogo ardente, brilhante, refulgentes. Estão diretamente ligados ao serviço da adoração a Deus. E agora, já chegando aqui nos serafins, nós vamos falar dos anjos caídos, que são aqueles que se rebelaram contra Deus. Tá? Então havia lá no céu um serafim, né, que tinha, pelo que nós lemos na Bíblia, dá a ideia de que ele tinha livre acesso a Deus. Ele era um serafim, um anjo muito próximo de Deus, tá? E que o seu coração se corrompeu. Em determinado momento da sua vida, ele colocou no seu coração que queria tirar Deus do seu trono. Queria destronar Deus. Ele viu que tamanho era a glória, tamanho era o poder e a autoridade de Deus, e ele, tendo livre-arbítrio, decidiu: vou tirar Deus do seu trono. Tá? E ali ele foi espalhando essa ideia entre alguns anjos e conseguiu convencê-los de elaborar esse plano, de destronar Deus. Tá? São os que se rebelaram contra Deus. Eles foram criados por Deus, eram originalmente bons, assim como o ser humano dotado de livre-arbítrio. Porém, sob a direção de Satanás, eles pecaram e se rebelaram contra Deus, tornando-se maus. Tá? Então, depois dessa rebelião que houve no céu, esse anjo, mas a palavra de Deus diz que ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos. Irmãos, é muito anjo. A palavra de Deus diz que os anjos são inumeráveis, são incontáveis. Nós não conseguimos entender quantos anjos existem no céu. E Satanás conseguiu, pega todos os anjos que são infinitos, pega o infinito e divide por 3. Foi isso que Satanás conseguiu arrebatar do céu e jogar aqui na terra. Tá? Então ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos com a sua ideia de destronar Deus. Tá? E eles agora são conhecidos como demônios, espíritos imundos, espíritos malignos, Satanás, que é o maioral deles. Tá? Então Lúcifer, que era um anjo de luz, agora ele se tornou Satanás, que é o príncipe dos demônios. Tá? É o maioral entre os demônios. Tá? Maria Madalena estava possessa por 7 demônios. São as chamadas possessões demoníacas. Os efeitos dessas possessões são evidenciados por loucura, manifestação de forças malignas incomum para a autodestruição. Eu lembro uma vez que uma irmã, uma senhora, né, ela ficou possessa de demônio lá na igreja onde eu congregava, no Goiânia. Uma senhora bem idosa mesmo, meio magrinha, ela entrava debaixo dos bancos e jogava os bancos para o alto. Os irmãos vê tamanha a fúria de Satanás quando ele toma posse do corpo de alguém. Tá?
Então, os demônios, eles têm uma capacidade sobrenatural. E dependendo da possessão que está sobre a pessoa também ela consegue ter uma força além da normal, por causa dos demônios que estão nelas, tá? Aqui diz que os efeitos dessas possessões são evidenciados por loucura, mas nós também temos que tomar muito cuidado, o pastor Felipe sempre fala muito isso aqui, que existem enfermidades que vêm sobre o homem por causa do pecado, existem enfermidades que vêm sobre o homem por causa dos demônios, mas nem todas as enfermidades são por causa de demônio e nem todas as enfermidades são por causa de pecado, tá? Por isso que nós precisamos buscar o discernimento de espírito. Tá? Então, quando uma pessoa começar a se debater, quebrar as coisas, pode ser esquizofrenia, pode ser um distúrbio mental, mas também pode ser demônio. Nós vimos Jesus curando várias pessoas de loucura que era demônio. Jesus mandou o demônio embora e a pessoa ficou normal. Então, hoje em dia, por causa do pecado, muitas pessoas têm distúrbios mentais, que pode ser que o demônio aproveita já daquela fraqueza da pessoa para levá-lo a fazer coisas horríveis. Tá? E pode ser que o distúrbio daquela pessoa seja tão elevado que o leva a fazer coisas horríveis. Então, como que eu vou saber? Em oração, vida com Deus, leitura de Bíblia, consagração e buscando o dom que se chama discernimento de espírito. Tá? E aí Deus vai te dar o discernimento se aquilo é demônio ou se aquilo é loucura. Deus vai te dar um discernimento se a pessoa está enferma por causa de pecado ou se é por causas naturais ou até mesmo a aprovação de Deus. Deus prova o ser humano de várias formas. Deus tem as suas formas de nos fazer chegar no ponto que Ele quer que nós cheguemos. Tá? Eu vi uma ministração esses dias que falava sobre como Jesus ele é o oleiro, aquele que trabalha o barro, ele que sabe a hora que o barro está pronto. Então ele vai apertar aquele barro até um certo limite, quando o oleiro é que sabe. Se você chegar lá no cara que está fazendo o vaso lá, vamos supor um filtro de barro. Se você chegar lá e falar assim, não, pode me dar do jeito que está. Ele fala, não, mas não está pronto, tem que amassar mais, tem que queimar mais, eu tenho que apertar mais. Não, mas para mim está bom. Quando chegar em casa pôr água, o que vai fazer? Vai derreter. Tá? Então tem muita gente aí derretendo, se quebrando, porque não esperou o tempo certo da aprovação. Então Deus quebra, amassa, tosse, queima, e dói. Mas quando estiver pronto, Ele para. Fala, agora você está pronto, agora você pode ir. Porque Ele é o oleiro, Ele é o dono, tá? Ele que sabe onde Ele tem que apertar e onde Ele tem que desapertar. Então, quem está sob influência de demônios não é senhor de si mesmo. Ele não é responsável pelas suas ações. São demônios que estão usando aquela pessoa para fazer determinada coisa. Não que a pessoa vai ficar cega, não sei, sabe sim, tá? Por mais possesso que ele esteja, ele lembra exatamente o que ele fez, tá? Porque eu já tive a oportunidade de estar expulsando legião. Nós ficamos uma vez quase 2 horas expulsando demônio de uma pessoa. Cada demônio que saía chamava o outro. Saía um, chamava o outro. Saía um, chamava o outro. E era uma coisa horrível, tá? E eu acho que é por esse motivo que muitas pessoas dão nome aos demônios, porque os demônios falam, tá? Eu já vi demônios falando o nome um dos outros. Não é bíblico, então, ele é o pai da mentira, então eu não acredito que aquele é o nome dele. Tá? A palavra de Deus fala que ele só sabe mentir, que ele é o pai da mentira e enganador. Então, as pessoas que ficam entrevistando demônio, de onde você veio? O que você quer? Para quê? A Bíblia já diz que ele é o pai da mentira. Para que eu vou ficar ouvindo mentira? Repreende logo, manda embora e pronto. Era o que Jesus fazia. Você lembra quando o demônio tentava falar alguma coisa? Jesus, cala a boca, Satanás, sai agora em nome de Jesus. Jesus nunca ficou ouvindo o que o diabo tinha para dizer, mesmo porque o diabo queria revelar quem ele era. Porque Satanás já conhecia ele lá de cima. Lembra do Serafim? Antes de pecar, ele conviveu com Jesus. Ele conviveu com o Espírito Santo. Ele chegava e falava, tu és o Filho de Deus. Jesus falava, sai dele agora em nome de Jesus. Porque não era a hora ainda de Jesus ser revelado. Qual que era o propósito de Satanás? Atrapalhar os planos de Deus. Tá? Então, a função do diabo é essa. Matar, roubar e destruir. E a palavra de Deus diz que ele é enganador. E por isso ele é conhecido como o pai da mentira. Então nós não temos que ficar. Por isso que nós somos contra quem fica entrevistando demônio.
De onde você veio? Me deu isso. Me deu aquilo para destruir a vida dela, não sei o que e tal. Se ele é o pai da mentira, como é que você vai acreditar no que ele está falando? E tem pessoas que vivem baseadas nisso, né? Então, quem está sob a influência do demônio não tem... não sabe, né, o que está fazendo. Não 100%, tá? O espírito imundo leva a pessoa aonde quer. Fala pelos seus lábios ou os emudece, tá? Há outras evidências dessas possessões, como mudez e surdez, cegueira e surdez, além de convulsões. Quando a Bíblia fala sobre o espírito da enfermidade, não está fazendo referência a um tipo de demônio, tá? Então não existe um demônio específico, tá? Qualquer demônio pode pôr enfermidade numa pessoa. Os demônios não fazem nada se Deus não autorizar, tá, irmãos? Eles não têm liberdade de sair fazendo o que eles querem, não. Tudo que acontece, lembra de Jó? Quando o diabo foi se apresentar a Deus, o que Deus falou? Vai lá, faz, mas não tira a vida dele. Então, tudo que Satanás faz está debaixo da autoridade de Deus, tá? Eles nunca vão fazer algo sem que Deus permita. Meu pai, um homem sempre muito usado por Deus, ele me contou uma vez que eles foram numa casa fazer uma visita e lá alguém se manifestou, o demônio se manifestou, os irmãos oravam, gritavam, punham a mão e nada. O Espírito de Deus revelou ao meu pai que o demônio era mudo. O Espírito de Deus usou meu pai em línguas de sinais, coisa que meu pai nem sabia o que era, e o demônio saiu. Então, por esse motivo que nós temos que estar sempre, como diz Jesus, tem demônio que só sai com jejum e oração, tá? Então nós precisamos ter uma vida de inteira devoção a Deus, sempre orando e jejuando. Não precisa esperar a gente mandar, não precisa esperar fazer campanha. A vida do crente, irmãos, tem que ser vida de jejum e oração. Se você conseguir jejuar 1 minuto, já está valendo. Deus não olha a quantidade, Deus olha a qualidade, a intenção do seu coração. Tem pessoas que tomam remédio o dia todo. Mas como ficar assim? Se você ficar 1 minuto e entregar para Deus a sua oferta, com certeza ele vai receber. Lembra da oferta da viúva? Várias pessoas levando montanha. Irmãos, segundo os historiadores, tinha gente que chegava com tanto ouro que precisava de caminhão para carregar. Agora você imagina aquela viúva, a única moeda que ela tinha, ela ofertou e foi a melhor oferta que Deus recebeu, porque veio do coração. Muitas pessoas ofertam a Deus o que está sobrando. Eu tenho muita, vou dar isso aqui. Deus não quer isso. A oferta começa aqui dentro. Ó. É igual os dízimos. Quem não tem coração, irmãos, aberto para dizimar, não vai ser dizimista nunca. Nunca. Não adianta pastor falar, não adianta forçar, não adianta. Precisa ser liberto. Precisa de libertação, tá? Então há uma diferença muito grande entre doenças e possessões malignas, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Se você não tem capacidade de discernir o que está acontecendo, não sai expulsando demônio de todo mundo, não, porque nem tudo é demônio. Eu tinha uma vizinha que ela era esquizofrênica e o grau de esquizofrenia dela era muito grande. E vira e mexe eu via o pessoal lá expulsando demônio dela. Esse pessoal dessas igrejas neopentecostal, essas igrejas de movimento aí, vira e mexe eu via a gente lá expulsando demônio dela e cada vez que eles iam lá, mais raiva ela tomava dos crentes. Porque ela não tinha demônio. Ela tinha problemas psicológicos, tá? Então nós precisamos saber discernir isso. Apesar de seus poderes sobrenaturais, os demônios nada podem fazer diante do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, o diabo não tem poder sobre nós. A partir do momento que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito de Deus habita em nós, o diabo não tem poder sobre nós. Tá? Existem os crentes que dão brecha, né? Fica dando lugar para o diabo e ele aproveita. Tá? O diabo trabalha com brecha. Eu vou falar em cunha. O pessoal da roça deve saber. Já viu cunha de pôr na enxada? O que é a cunha? A cunha é uma madeira com a ponta fina e a parte de trás grossa, como se fosse um triângulo, que você coloca numa rachadura para ela não fechar. Então a enxada, quando você põe o cabo na enxada, você vira a enxada ao contrário, tem que pôr a cunha. Porque aí o cabo abre e trava na enxada. Você coloca a cunha e bate, e ali ele abre e fica preso na enxada. Então o diabo ele usa muitas cunhas. Um pedacinho de madeira. Quando alguém abre a brecha, ele vai lá e coloca. E a tendência da brecha é ir abrindo.
Então, se você bater o machado numa árvore, colocar uma cunha, a árvore vai rachar de cima a baixo. Porque aquela cunha vai forçando, e a madeira vai cedendo. E é assim que Satanás trabalha na vida daqueles que estão em espaço. Então, deu liberdade, ele vai, coloca a cunha na brecha. E aí, só a misericórdia de Deus para fazer sair, tá? 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. Aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então todo aquele que se conserva, que anda em santidade, em oração, leitura de Bíblia, consagração, o diabo não lhe toca, tá? Então João diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. O pecado tem que ser visto na vida do crente como um trupicão. Você trupica todo dia? Não. De vez ou outra você esbarra num buraco aí da prefeitura, num passeio mal feito. Isso é muito esporadicamente. Então, na nossa vida, o pecado tem que ser assim. É um erro de percurso. Aconteceu, pede perdão e faz igual Jesus falou, vai e não peques mais. Tá? Agora tem gente que vive pecando, naquele pecado costumeiro, naquele pecado rotineiro, e vai alimentando aquele pecado, vai cuidando daquele pecado que a gente chama de pecados de estimação. Como se fosse um cachorrinho, um gatinho. Alimenta aquilo como se fosse algo que fosse levá-lo para algum lugar. Então, João diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Ele não diz que não peca. O pessoal vai falar que não peca, eu já estou pecando. Qual homem que não tem pecado? Jesus diz, se a palavra do Senhor diz que nós nascemos em pecado. Que em pecado me concebeu a minha mãe. A gente já sai da barriga pecador. Natureza pecaminosa. O DNA de Adão está em nós. Não tem como nos livrar disso. Só através do sangue de Jesus Cristo e futuramente quando nós formos transformados. Aí nós estaremos 100% livres do pecado. Então, o que é nascido de Deus e se conserva, o maligno não lhe toca. Então o diabo não tem poder sobre nós. O diabo tem poder sobre alguém quando a pessoa peca e não pede perdão e fica fingindo de bobo. Tá? E o diabo deita e rola, porque deu brecha. Abriu uma greta, ele entra e aí faz um estardalhaço. Nós recebemos autoridade para expulsá-lo em nome de Jesus. Nós temos autoridade de Deus para expulsar os demônios. Não precisa correr para chamar o pastor, não, gente. Todo crente tem autoridade para expulsar demônio. Todo mundo que tem o Espírito Santo de Deus na vida dele tem autoridade. Levanta a mão e fala, Satanás, vai embora agora em nome de Jesus. Ele tem que ir. Ele não tem escolha, não. Então, use dessa autoridade que Deus te deu para repreender os demônios, tá? Mas igual eu disse, tem que ter discernimento. Não pode sair também vendo demônio em tudo, não. Tem pessoa que vê demônio até em porta, em carro, em janela, tudo tem demônio. A vida deles é baseada em demônio, tá? Fala, Pedro. Mas assim, a gente viu muito bem, né? Mais uma vez aqui eu volto em Jó, o que o diabo é capaz de fazer com a vida de uma pessoa. Isso com a permissão de Deus, tá? O diabo aí não brinca, não. A palavra de Deus fala que o homem, quando ele sai dos caminhos do Senhor, o Espírito de Deus, quando entra em nós, ele nos limpa. Tudo quanto é tipo de porcaria que tem, ele tira. Ele deixa a casa perfeita, limpa. E aí, quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, nós nos afastamos dele, porque ele não se afasta de nós, e aí a casa fica limpa. Imagina uma casa limpa e vazia. Aquele demônio que antes perturbava a pessoa, ele volta com mais 7. O estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então você pode reparar, a pessoa que mexia com drogas, às vezes o cara fumava maconha, bebia alguma coisa, como eles dizem, socialmente, a pessoa aceita Jesus, fica na igreja, depois volta para o mundo, ele fica num estado deplorável. Por quê? O diabo sabe muito bem o que é um crente cheio do poder de Deus. Qual trabalho ele dá para o inferno. Quando essa pessoa fica brincando com Deus,
e o diabo consegue arrebanhá-lo de volta, ele não deixa sair mais. Não deixa. Por que você acha que desviado, né, ou afastado, dá tanto trabalho? Não todos, tá? Tem pessoas que às vezes entristecem, acontece alguma coisa, mas tem pessoas que verdadeiramente ele sai da presença do Senhor, você não sabe se o demônio está nele ou se ele está no demônio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e procurar andar em santidade com o Senhor. Aqui fala sobre o maioral dos demônios, né, que trata-se do inimigo de Deus e dos seres humanos, que a Bíblia chama de Satanás, que é o opositor. Satanás significa o opositor, o diabo, o inimigo, Belzebu, príncipe dos demônios. São esses nomes que nós encontramos na Bíblia, tá? Então, temos aqui Satanás, o opositor, o diabo, inimigo, Belzebu, príncipe dos demônios, tentador, grande dragão e a antiga serpente e o pai da mentira, entre outros. Esses são os nomes relacionados a Satanás na Bíblia. Tá? Não tem nada de Exu Caveira, Zé Pilintra, Tranca-Rua. Isso veio lá da Umbanda. E alguns demônios aproveitou e eles se dão esse nome mesmo, que eu já vi muito demônio falando isso aí. Ah, meu nome é tal. Ele é mentiroso, então eu vou ficar com o que está na Bíblia. Tá? Então os nomes que nós temos aqui relacionados a eles é esses. Belzebu, tentador, grande dragão, antiga serpente, pai da mentira. Ele foi criado perfeito, era o selo da simetria e a perfeição da sabedoria e da formosura. Ezequiel 28, depois os irmãos leem em casa, tá? Que fala sobre essa rebelião de Lúcifer lá no céu. Mas o seu orgulho levou a considerar-se ser igual a Deus. O orgulho encheu o coração dele e ele achou que ele era igual a Deus. Como ele era um serafim, um anjo de um nível mais elevado, ele se achou. Seu coração encheu de orgulho, ele diz, que é isso? Eu ficar abaixo de Deus? Jamais. Vou tirá-lo do trono. Mal sabia ele com quem ele estava mexendo. Né? E assim ele foi expulso do céu. E aí Isaías 14:12 diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Olha como Isaías se refere a Lúcifer. Estrela da manhã, filha da alva. Então ele era um anjo de luz, tá? Um dos principais lá no céu. A Vulgata Latina trata Lúcifer como portador de luz, filho da alva. Então ele foi expulso do céu com uma legião de anjos que se rebelou junto com ele. Então os modos operantes de Satanás é esse, do maioral, é a mentira, o erro, o engano. Tá? Então por isso que nós lutamos tanto contra a mentira. Porque onde há mentira, há uma intervenção maligna. Tá? Então o diabo trabalha com a mentira. Então a mentira é a porta de tudo. Tá? Já viu que a mentira, uma vez ela dita, ela só vai tomando uma proporção cada vez maior? Aquilo que poderia ter sido resolvido como uma verdade, quando a pessoa mente, aquilo vai envolvendo mais pessoas, envolvendo mais pessoas, envolvendo mais pessoas, até que quando a pessoa resolve dizer a verdade, não tem mais jeito. Tá? Não tem mais, muitas das vezes não tem mais o que fazer. Tá? Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então pronto, Jesus quem disse. Não sou eu que estou dizendo, não foi um apóstolo, não foi um profeta, foi o próprio Cristo, que conviveu com ele no céu, que diz que ele é o pai da mentira. Então para que eu vou ficar ouvindo o que o diabo tem a dizer? Para que eu ter a oportunidade de repelir o demônio da vida de alguém que está possessa, eu vou ficar perguntando ao diabo o que veio fazer aqui, de onde que você veio, para onde que você vai? Para quê? Se eu sei que tudo que ele vai falar é mentira. E às vezes ele fala as coisas, as pessoas que estão ouvindo acreditam e ainda vai se vingar de outras pessoas e vai fazer outras coisas. Ou seja, ele está sendo expulso, mas está plantando a semente da maldade e muitas das vezes a semente germina e ainda dá muitos frutos. Né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Tá? Muito cuidado mesmo. Não devemos ouvir o que Satanás diz. João 8,44. O diabo é o pai da mentira e pronto, acabou. Como engano, ele começou as suas atividades contra o ser humano. Então, o diabo tentou tomar o trono de Deus no céu, não conseguiu. Ele queria usar Adão e Eva para fazer a mesma coisa. O que Satanás falou com Adão e Eva? Vocês vão pecar e vocês vão ser o quê? Igual a Deus.
Ele elaborou um plano lá no céu, não deu certo, foi jogado aqui na terra e continuou elaborando o plano com Adão e Eva. E Adão e Eva caiu na lábia dele e deu no que deu. Os irmãos sabem muito bem da história, porque ele é o pai da mentira. Ele só sabe mentir, só sabe enganar, não sabe fazer outra coisa. Tá? E é com essa arma que ele usa os seus agentes, né, para seduzir as pessoas. Porque o diabo mostra uma coisa, mostra algo que aparentemente é bonito, depois ele não mostra o fim. Quando Satanás convida um jovem para o mundo das drogas, o que o jovem vê? Carrão, casa, mulheres, viagens, vida fácil, dinheiro fácil. E qual que é o fim disso? A morte. O diabo não mostra a morte. Fala, ó, seja um traficante que você vai morrer. Jamais ele vai fazer isso. Ele mostra a vida de luxo, a ostentação. Ele mostra a glória. Ele mostra a coisa que vai encher o coração do jovem de vontade de ser um traficante. E depois, o fim, todos já sabem, porque ele maqueia a verdade para que a pessoa não veja e caia na sua lábia. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 9. Então, ele foi lançado na terra a partir do momento que ele foi expulso do céu por Deus, eles já se tornam demônios. Tá? Anjos a serviço do mal. Ele não deixa de ser anjo, tá? O diabo continua sendo anjo. E a palavra de Deus fala que ele pode se transformar em anjo de luz e pode enganar até os escolhidos. Olha para vocês verem o perigo de quem vive uma vida brincando de ser crente, brincando de servir a Deus, brincando de obedecer a Bíblia, brincando de obedecer o pastor, e por aí vai. Ah, tá tudo bem, estou fazendo, está acontecendo nada, e tal, e tal. O diabo está aí, procurando. A palavra de Deus fala que ele anda como leão, caçando quem ele possa tragar. Ele anda procurando. Procurando o quê? Uma brecha. Ele acha a brecha, entra e faz o estrago. O poder de Deus sobre Satanás e seus demônios é total e absoluto. Jesus venceu o diabo logo no início do seu ministério. O reino de Deus foi manifesto também pela expulsão de demônios. Os demônios sabem que os demônios sabem quem é Jesus. Tá? Então nós podemos ficar tranquilos, porque Deus nos deu essa autoridade para expulsar os demônios. E como eu disse, como João diz, quem anda em dia com Deus, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Amém, irmãos? Eu não consigo ver o relógio ali, eu acabei passando 5 minutos, irmãos, me perdoam. A luz fica dentro do relógio, daqui não dá para ver as horas. Os irmãos me perdoem em nome de Jesus. Alguma dúvida, irmãos? Então, que Deus em Cristo os abençoe. Peço aqui mais uma vez aos homens. Sábado vai ter um trabalho só para homens lá no Boa Vista. Eu espero que os irmãos que puderem estejam lá para nós aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Fala, Pedro. Na verdade, dentro da visão de Ezequiel, a gente tem que tentar entender a visão. Tá? Eu não vou conseguir te responder agora essa pergunta, mas eu posso dar uma lida no texto, no contexto, e depois eu te respondo. Tá bom? Para mim não falar bobagem aqui. Ezequiel quanto? Ezequiel 1:16. Eu vou olhar e te respondo, tá? Eu preciso dar uma olhada direitinho para mim não falar bobagem. Sexta-feira, ensaio com ciclo de oração, culto de oração. Às vezes a gente fala ciclo de oração, mas é para toda a igreja, tá, irmãos? As irmãs estão sempre aqui orando. Logo após a oração tem ensaio. Então, aqueles que puderem, estejam aqui com as irmãs para estar somando com elas, para nós estarmos buscando ao Senhor. Domingo, pela manhã, escola dominical. E à noite, um grande culto de louvor e adoração a Deus. Tá? Vamos nos colocar sobre os nossos pés. Irmão Magno estará orando e despedindo os irmãos com a bênção apostólica. Irmã Rosa, prazer. Deus te abençoe, viu? A porta está aberta sempre.